Gente, eu tenho duas coisas pra contar, uma boa e uma ruim. A boa, olha quem tá aqui, Wilson. Olha, Wilson, desce do sofá. Desce do sofá. Desce. Esse é o Wilson, ele é o... Ai, olha, ele é muito fofo. Ele é o cachorro da minha cunhada. E eles foram viajar, ela, né? E aí ela sempre deixa ele aqui pra gente cuidar. E eu amo, né? Neto é uma alegria na minha vida. Eu digo que eu sou a Dinda dele. Agora, gente, a má notícia é uma má notícia de verdade. Vocês sabem que eu trabalho como assistente remota, né? E pros médicos e tal, aí eu organizo a agenda, faço nota fiscal, atendo no WhatsApp, todas essas coisas. E aí eu trabalho para 3 médicos, então tem que ter uma cabeça muito, assim, dinâmica. E uma dessas médicas, hoje ela me fez uma proposta de reduzir a minha remuneração. Pra quem estuda direito do trabalho, cara, isso é... é assim, é doído de ler. E, enfim, agora eu tô bem abalada, nem consegui estudar hoje. Eu estudei 1 hora, eu acho, de revisão, de licitação, mas com muita dificuldade de me concentrar, porque quando pega no bolso, quando pega no dinheiro da gente, porque afeta a nossa dignidade, né? É bem difícil de se concentrar, então não tá sendo uma segunda muito boa pra mim. Mas eu conversei com ela, pedi pra ela pelo menos manter agora em outubro a mesma remuneração, né? E aí ao longo de outubro a gente iria ir conversando, sabe? Aí eu tô assim, abalada. E o que eu vou tentar fazer é tentar encontrar outro médico, sabe? Pra pelo menos suprir essa ausência da remuneração dela. E aí mas eu sei que isso vai reduzir os meus estudos durante o trabalho, sabe? É a vida do brasileiro. Mas vai dar tudo certo, eu acho. E o difícil é encontrar outro médico, né? Eu já mandei mensagem pra muitos, mas procurando na internet mesmo, mas é muito difícil, sabe? Encontrar um. E eu consegui esses por indicação, sabe? Assim, e também por uma ajudinha do universo aí, porque nisso eu vou dizer, eu tive sorte. Mas manter esses trabalhos eu mantive por conta do meu esforço e dedicação, e concentração, comprometimento. Então não tiro o meu mérito, sabe? E enfim. Ai, cara. Tô triste. Eu vou ali agora tentar pelo menos terminar a revisão de licitação hoje. E pelo menos essa coisa é um sacode, sabe? Pra me ligar que eu tenho que estudar pra passar em um concurso. Porque assim, o mercado de trabalho não tá fácil. Vou lá terminar minha revisão. Vou me concentrar, vou tentar pelo menos. Discorra sobre a dívida flutuante. A dívida flutuante é quando nós temos um boleto a pagar e colocamos a deriva no mar. É uma dívida flutuante. Que Ai, gente, que engraçado. não sabe nem o que está fazendo na prova. 7:50, revisei contabilidade pública hoje pela manhã. Algumas coisas eu ainda lembrava, outras não. Então foi importante revisar. Essa aula é uma aula que eu quero reler, pelo menos novamente, assim. Os slides do professor achei bem boa.
E aí depois eu fui partir para a revisão do eixo 5 de transparência. E aí eu fiz as questões de lá e LGPD. E assunto bem fácil, são leis que tu estuda uma vez e é muito bom porque é muito fácil depois tu acertar de novo, né? Então foi super bem nas questões. E aí agora eu vou acompanhar a revisão ainda, né, na videoaula, porque sempre tem essas dicas, esses macetes dos professores que são boas. E como vocês viram, eu acordei às 5 horas hoje de manhã e a notícia de ontem foi um sacode, assim, na minha vida, me fez lembrar o quanto eu preciso correr para passar logo, sabe? Ao mesmo tempo que é muito difícil ter essa ansiedade, porque a gente sabe que concurso é médio e longo prazo. E é isso, eu vou também vou ao longo desses próximos 30 dias procurar um outro médico, ver se eu encontro algum para pelo menos dividir um turno, assim, sabe? Enfim, talvez oferecer para essa médica que fez a proposta de redução salarial para trabalhar meio turno para ela e aí meio turno eu consigo encaixar outro. Então, acho que talvez daria certo. E enfim, vou dar um jeito, gente, vou dar um jeito. É muito doido trabalhar sem carteira assinada e pensar que a qualquer momento a decisão de outra pessoa pode mudar totalmente toda a estrutura que tu tem, assim. Então é complexo e me faz pensar como que é estranho, assim, a relação da vida com o dinheiro, porque quando tu não tem dinheiro em uma sociedade capitalista, é como se a tua vida ela não fosse tão importante, sabe? No sentido como se tu não valesse, então tua vida não vale, sabe? É muito doido isso, pensar que a gente tem que tá correndo para ter dinheiro, para poder fazer coisas, para poder existir com dignidade, para poder comer, para poder ter um momento de lazer, para poder andar por aí. E é estranho pensar que a humanidade fez isso, sei lá. Mas estou filosófica hoje. É isso, vou começar a trabalhar agora e se der tempo eu vou ir assistindo a aula à medida que eu vou trabalhando e se não der eu vou estudar hoje à noite. Essa é a realidade que me está dada neste momento. Nos falamos. Na terça-feira segui estudando pela manhã antes de começar a trabalhar, terminei a revisão de contabilidade pública e fui para a deixa eu lembrar agora, putz, não lembro. Não lembro nem o que eu revisei, imagina se eu lembro o conteúdo. Lembrei, a LAI e a Lei Geral de Proteção de Dados. Na parte da tarde e da manhã também um pouco ajustei um pouco o meu PDF, enviei para pedir para uma das médicas para qual eu trabalho se ela podia me indicar para alguém, assim, né, em algum grupo que ela tá. E felizmente ela mandou e eu recebi um suposto interessado, então eu agendei uma entrevista às 6h30. Gente, vida louca. Agora, vida louca, olha isso. Na época de vocês, quando vocês eram adolescentes, também tinha o negócio do vida louca. Revelando minha idade. E tudo bem, porque eu amo ter 29 anos. Vou fazer 30 no que vem. Eu amo ficar mais velha. Enfim. O que eu queria dizer? Quarta-feira, são 15 para as 3. Tô aqui fazendo meu almoço. Bem simplesinho hoje, fiz um molho de carne. E fazendo um arroz. Aí eu já ralei minha salada ali, que é cenoura e beterraba. E vou contar as novidades pra vocês agora. Vocês não vão acreditar. Consegui um novo médico. Eu consegui, procurei muito e consegui graças à indicação de uma médica para a qual eu já trabalho. Ela me indicou num grupo que ela tem. Eu criei todo um PDF, pedi para ela compartilhar e tal.
E aí, um anestesista teve interesse. E aí, a gente fez uma chamada ontem. E deu certo. Segunda-feira eu começo com ele. E aí eu vou manter esses médicos, vou manter 4 médicos em outubro, então eu sei que eu vou ter que diminuir minha carga de estudos no mês de outubro. Mas aí vai ser mais tranquilo depois eu me desligar da outra médica que teve a afronta de querer diminuir a minha remuneração. Assim, e diminuir sem nenhuma contraproposta no sentido assim, e tu pode trabalhar menos, sabe? Não, eu teria que ficar ali ainda. Então achei maldoso, sabe? E aí eu tô feliz. Dormi bem mal essa noite, porque muitas emoções, né? Querendo ou não, eu tenho, às vezes dá medo, assim, de não dar conta, porque é muita coisa, né? Mas eu vou confiar de que vai dar tudo certo. Eu sempre lembro da época que eu trabalhava na fábrica. Tudo que eu passei lá dentro, todas as coisas que eu dei um jeito, aí eu fico pensando assim, cara, eu vou dar um jeito, eu vou sobreviver esse mês, sabe? E aí, em relação a isso, é isso. Tô revisando pro CNU. Hoje da manhã revisei a lei de parcerias públicas, específica da Organização de Sociedade Civil, né? Eu achei muito legal rever essa revisão, porque eu tinha estudado essa lei pro Ministério Público. E aí agora eu só revisei mesmo e eu achei incrível, porque antes eu fui tomar banho, eu fiquei repetindo pra mim pra que serve essa lei, no que ela é útil, quais são os instrumentos dela, como é que essa parceria ela é efetivada mesmo. O que pra mim tá mais que comprovado o quanto eu sei essa lei, sabe? Então foi maravilhoso a revisão. Agora eu vou pra de comunicação e do eixo 5. E tô animada. Saiu meu local de prova, vai ser bem longe daqui, assim, mas assim, longe eu sendo patricinha, porque eu tô na cidade que eu vou fazer a prova. Eu, tendo crescido no interior, que eu sempre tinha que ir até Porto Alegre, que eu tinha que ir um dia antes, ficar na casa de outra pessoa, tudo isso é bem cansativo por si só, sabe? Então só de estar na minha cidade já é maravilhoso. Então eu sei que eu vou dar um jeito de ir pra lá. E se tiver um dia bonito, eu vou pegar um 99 de moto, sabe? E vai ser perfeito. Ainda sobre a minha noite de sono, só um adendo, que como eu dormi super mal, né? Sabe quando tu não entra no sono profundo? Assim que eu dormi. E aí, em um determinado momento, até achei engraçado, porque eu fui pensando assim, cara, porque eu tava muito com a sensação de que eu não ia dar conta. E aí eu pensei assim, cara, imagina que louco deve ser tu ser presidente, tu ser eleito presidente, assim. Porque tu é um ser humano ainda. E tu tem que cuidar de um país, gerir um país, sabe? Caramba, assim, que incrível pensar, né? É muito louco isso. E aí eu fico pensando assim, cara, com certeza o presidente dorme, então como é que eu não vou dormir? Então é isso. Hoje o trabalho tá mais tranquilo, tanto que por isso que eu tô fazendo o meu almoço a essa hora. Também porque a minha terapia, minha análise, na verdade, foi às 1h, então eu saí de lá às 2h. E aí depois eu vou almoçar, aí provavelmente vai ter alguma coisa pra fazer, eu vou fazer e depois eu vou estudar de novo. Hoje eu não vou treinar, quarto dia que eu não treino. E que bom, porque assim, meu corpo inteiro tá doendo. Mas essa semana eu tô cumprindo direitinho meus exercícios. Depois de almoçar, eu continuei ouvindo o novo álbum da Ana Vitória. O novo eu não tinha escutado ainda. Ouvi caminhando pra terapia, achei lindo, lindo, lindo. E aí eu queria muito terminar de escutar. Geralmente eu não consigo trabalhar e ouvir música ao mesmo tempo, porque eu fico muito envolvida na música, então... Mas como eu tava quase no finzinho, eu ouvi até o fim, eu adorei, achei tão íntimo. Oi, povo. 25/9, quinta-feira. Hoje pela manhã revisei, na verdade, Estado Democrático de Direito com a professora Lê Lopes. Acho ela maravilhosa. Então a aula dela é inclusive uma aula para tu viver em sociedade de uma forma mais consciente. Gosto bastante das aulas dela, apesar de não ter assistido muitas. Consegui estudar 2 horas pela manhã, porque o trabalho estava tranquilo. E hoje à tarde quero terminar essa hora da verdade. São 4 horas de live.
Se eu não me engano, faltam 3 aulas para eu ficar em dia com os Horas da Verdade, que é uma forma de revisão que o Estratégia disponibiliza no YouTube, né? Eu vou terminar as revisões do CNU e depois prestar a prova. A partir daí, eu vou focar novamente no Tribunal Regional do Trabalho. Mas nas disciplinas em comum, como informática, raciocínio lógico, direito constitucional, alguma coisa de direito administrativo, eu vou focar no TJ. Então, porque como não tem a banca definida ainda do TRT, assim, o concurso atual está vigente ainda, eu não sei qual vai ser a banca do TRT. Usualmente é a FCC, mas pode ser que seja a FGV, então, de toda forma, vai ser bom eu conseguir ir consolidando esse estudo em relação a essas matérias básicas. Assisto as revisões do CNU e me dá uma sensação de... será que eu tomei a decisão certa e não focar para ele? Às vezes eu tô resolvendo algumas questões e eu penso, poxa, se eu tivesse focado mais. Mas eu sei que eu tô escolhendo a médio e longo prazo. Eu repito isso pra mim, e óbvio que aí entra outro conflito. Que eu penso, se eu escolhi a médio e longo prazo, por que eu tô focando pro CNU? Por que eu tô focando 2 semanas? Na verdade vão ser 3. Não, 2 semanas. 2 semanas em um concurso que eu não me preparei. Eu me preparei ano passado. São conflitos, eu não tenho a resposta para todos, mas também sei que de fazer essas revisões para o concurso nacional unificado, ou outros gatilhos vão ser acionados na minha cabeça, porque se a gente for olhar de uma forma ampla, a gente está estudando para órgãos diferentes, ok, estamos estudando para órgãos diferentes, mas é um objetivo principal, que é trabalhar com a administração pública, ser servidora do Estado. Então, o Estado brasileiro, né, o Estado federado, tanto faz. Mas tem esse ponto em comum. Então, ainda que estudando coisas super específicas para o direito do trabalho, por exemplo, que de longe tu pode olhar para o CNU e dizer assim, nossa, não tem nada relacionado, mas tem. É conhecimento que escala, ele se agrega. E eu acho que me torna mais rica, inclusive, sabe? Inclusive para argumentos em uma discursiva que porventura possa vir na redação. Te mantém atualizado de certa forma. Então, consciência tranquila e vou seguir firme nas revisões. No mais, sem nenhuma grande fofoca no momento. Segunda-feira começa meu trabalho novo. Às vezes me dá ansiedade, não dormi bem essa noite de novo. Já são 3 noites seguidas que eu não durmo direito. Acordei às 6. Aí eu estudei um pouco e depois comecei a trabalhar. E agora eu tô no meu intervalo de almoço. Não vou ir treinar hoje, porque meu corpo ainda está muito dolorido. Ontem eu caminhei bastante, principalmente por conta do Wilson, que é o cachorrinho que a gente tá cuidando, né? Então aqui não tem elevador, e a gente mora no 3º andar, então tem que descer 3 lances, né? 3 andares de escadas várias vezes ao dia, pra levar ele pra fora, pra fazer xixi, essas coisas, necessidades dele. Mas é legal ter um cachorrinho, então não vou reclamar de forma nenhuma, agora ele tá lá dormindo. Boa tarde, gente. Sábado, são 20 para as 3. Hoje da manhã, eu já estudei 4 horas até agora, só pra informar vocês, até um pouco mais que 4 horas. Sobre quinta e sexta, não lembro se eu gravei alguma coisa, mas eu consegui estudar por essas horas da verdade, né? Mas não fico tão preocupada com o tempo, porque eu vou estudando o quanto que eu consigo, principalmente nessa reta final agora. Então, hoje eu acabei cronometrando porque eu fui pra biblioteca e é incrivelmente assustador como o tempo passa rápido lá. Não é que ele passa rápido, mas tu não tem pra onde fugir, tu só consegue estudar. Então é diferente de estudar em casa, por exemplo, que, pô, tem a cozinha, tem o mercadinho do lado, tem, sabe, sempre uma distração, assim. Então eu gosto muito de estudar lá. E fica aberto até as 2 horas, por isso que eu voltei. Também tava com um buraco no estômago, morrendo de fome. Aí eu acabei assistindo a aula de políticas públicas da Elizabeth. Achei bem boa. Nossa, só resolução de questão e muito boa, assim, a aula dela.
E eu assisti 1 hora e pouco de orçamento com o Leandro Ravieri, que também é um ótimo professor. Apesar, a voz dele, ela me deixa um pouco... Na verdade, a voz de todos, né? É que eu não sou pra assistir videoaula, eu gosto mais de ler, assim. Mas essas revisões de véspera, essas horas da verdade, são eventos que não dá pra perder, sabe? Então, por isso que eu assisto. E eu estou indo muito bem nas questões, assim. Me faz quase criar uma expectativa pro CNU, mas eu não vou deixá-la se criar. Porque, querendo ou não, eu estudei muito pro CNU ano passado. E a Cisgran Rio não privilegiou quem estudou. A FGV já é um pouco diferente, né? Mas, às vezes, eu vejo uma questão que eu penso assim, cara, não sei se eu decorei isso aqui ou se eu realmente entendi. No sentido que, será que se cobrasse de outra maneira, eu iria saber responder? Porque eu já resolvi muitas questões da FGV estudando para o Ministério Público. E algumas se repetem, principalmente no tema de administração. Então, talvez por isso que eu esteja com um índice de acertos tão alto nessa revisão de véspera, né? E ainda que políticas públicas não tenha caído no Ministério Público, mas de 35 questões eu acho que eu errei umas 3, assim. 3 ou 4. Eu acho que é bom, né? Não, na verdade ainda é baixo, não é 90%, né? Não sei calcular, deixa eu pensar. É perto, vai, é perto. Mas é isso. Tô pensando se eu vou estudar hoje ainda. Eu acho que sim, porque ainda é cedo, né? E eu tô com algumas horas, na verdade, ainda atrasadas. E hoje teve a primeira parte de revisão de véspera. Então eu preciso correr pra tentar ficar em dia. Ainda que segunda começa meu trabalho novo, então eu sei que vai ser impossível estudar durante o trabalho. Não é meu trabalho novo, na verdade vai ser um trabalho incremental. Um médico incremental na minha vida. Mas é isso, vontade de comer um docinho, tá chovendo, mas não tem doce em casa. Então teria que ir ao mercadinho. E acho que é isso. Qualquer novidade venho contando aqui. Domingo aproveitei para limpar minha mesa, meu notebook e os meus equipamentos, que eu fico ali a semana inteira, né? Então, só de pensar que amanhã eu vou poder sentar ali com a minha mesinha limpinha, meu notebook limpo, meu mouse limpo e minha cadeira limpa. Então, fiz esse serviço de manhã e ainda estava refletindo se eu ia estudar ou não. Acabei optando por não, porque muita coisa na cabeça, amanhã começa o trabalho novo, então o estudo me deixa ansiosa também. Ainda que faltam 7 dias pro CNU, eu preciso respeitar a minha sanidade mental. Boa tarde, gente. Domingo. Eu acho que são perto das 6 da tarde. E hoje eu não estudei. Eu descansei ontem. Eu revisei bastante, estudei 5 horas e meia, foi bem puxado. E eu assisti um filme chamado Dias Perfeitos, que me pegou um pouco, assim. Ele tem uma vibe bem existencialista e o personagem principal me lembrou um pouco eu mesma. E aí, acho que essa é a grande sacada do filme, né? Porque eu acho que, de alguma forma, todo mundo meio que se identifica com ele. Hoje eu não tava com vontade de estudar. E eu tô meio desmotivada também. Por quê? Porque eu fico pensando que... Não é que eu fico pensando, mas... Quanto mais o tempo passa, mais parece que é impossível, assim, sabe? Parece que eu tô correndo atrás de um negócio muito impossível. E acho que esse é o grande desafio que muita gente fala sobre estudar para concurso a longo prazo, né? Que é não desistir mesmo. É driblar a tua mente no sentido de saber que é um trabalho, que é cansativo e que se tu desistir, com certeza não vai dar certo, mas se tu não desistir, pode ser que dê certo, mas também não é garantia nenhuma. Eu tô cansada, sabe? Mas eu vou acordar às 5 amanhã, pretendo. Domingo que vem é minha prova do CNU, então eu vou vir aqui pra contar como é que foi, mas ao longo dessa semana eu quero acordar todas as manhãs cedo pra estudar e botar as revisões em dia e tudo mais. E depois eu venho contar pra vocês como é que foi. Estreando um novo quadro aqui com vocês, que é o Fotos da Semana, onde eu vou compartilhar momentos e coisas que eu vi ao longo da minha semana que me chamaram a atenção ou que mesmo foram especiais. Como eu sou formada em fotografia e vocês sabem,
é algo que tá presente na minha vida, só que eu sinto saudades de compartilhar. Então eu vou mostrar aqui com vocês. Depois vocês me digam nos comentários o que vocês acharam. Começando por essa, onde a escadinha de prédios ao fundo me chamou a atenção e os ipês floridos na frente. O Wilson, que foi minha companhia durante a semana, essa foto foi durante o trabalho. Esse discurso do Lula na ONU que me comoveu muito. Eu cansada, no fim da segunda-feira, se eu não me engano, de um dia de estudos, essa árvore no meio dos prédios, reluzente, achei belíssima. Essa foto foi no domingo de manhã, quando eu dei uma caminhada no parque. Agradeço muito a todos vocês que assistem os meus vídeos e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E os comentários, sempre é muito legal quando vocês comentam. Acho que é mais legal do que qualquer coisa é ver vocês comentando nos meus vídeos. E agradeço muito por tudo e nos vemos domingo que vem com uma prova feita. Até mais, beijos!